gente não foi criado para ser uma família. A gente é só sobrevivente de um mesmo desastre. Na prévia, tem a frase que diz que são 3 irmãos em busca da liberdade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é liberdade para a Ana, para a Sofia e para o Beto. Eu diria que tem uma curva que acho que todos acham que as primeiras atitudes que estão tomando é em busca da liberdade, que seria se desprender de escolhas feitas pelos pais ou pelas pessoas da geração dos pais, e que eles vão entendendo que eles ainda não sabem o que é que eles querem, né? Eles sabem que eles querem uma coisa diferente daquilo, e acho que a série justamente traz essa discussão de que tem milhares de maneiras de se apaixonar, amar, se conhecer outra pessoa. Então eu diria que eles estão entendendo, se fazendo justamente essa pergunta pra gente, o que é liberdade? A Ana tá desesperadamente querendo se descolar da Baby, só que nesse processo ela não sabe muito sobre ela, e ela fica, sabe, se jogando em lugares que ela ainda não parou para ver de fato o que vai trazer para ela felicidade ou liberdade, ou desamarrar mesmo completamente da família. Então ela tem uma agonia constante. Ainda sobre essa temática da liberdade, eu acho que antes de ser uma questão personalizada, ela é também uma questão social e geracional. Então, sem dúvida, isso que a Bela colocou é muito pertinente, que os personagens se perguntam isso e eles ampliam seu nível de liberdade a partir das ações que eles tomam em busca disso. Ana, primeiro você diz que quer ficar com outras pessoas, depois você me pede pra ficar. Se eu quiser as duas coisas. Por que vocês acham que o relacionamento convencional assusta tanto o trio de irmãos? Que eles não querem ser nem um pouco convencional com relação ao relacionamento, pela história da mãe, que mesmo depois se separando, cada um tem sua história, né? E por que vocês acham que eles fogem desse relacionamento convencional? Eu acho que quando a Baby toma a decisão de sair, né, ali começa a surgir mil perguntas sobre aquela estrutura familiar, que não é falado, velado, a hipocrisia que né, que está em muitas relações antigas, é geracional, né? São questões que ninguém fala. Então eu acho que é um ímpeto de assim, vamos fazer diferente, mesmo que de um jeito meio torto, meio confuso, é um desejo de querer criar essa história, né? Passa muito provavelmente pelo lugar de ter a liberdade de errar diferente, né? Acho que isso que a Ellen está falando, que dê errado, como as coisas na série dão algumas vezes, mas ter a liberdade de tentar outra maneira, imaginar um mundo onde a gente possa se sentir mais enquadrado, é também exercitar a existência desse mundo, sabe? Então, eu acho que é esse exercício para ele, sabe? De ver algo que está fadado, e aí a gente está falando de um relacionamento monogâmico, um casamento de anos e tudo mais, que está fadado à derrota, como eles já viram, como a gente estruturalmente sabe, pela colonização das relações e tudo mais, e eles querem legitimar a tentativa deles como não algo convencional, mas que não deva ser menos visto e protagonizado por não ser convencional. Pelo contrário. Eu acho que eles também, a gente vai se dando conta de que, para além de só fazer de uma maneira diferente, repensar, olhar para dentro para poder se relacionar com outra pessoa, né? Porque isso pode entrar num relacionamento monogâmico, inclusive, não monogâmico, de diversas maneiras. Eu sempre experimentei de tudo. Morar com trisal é treta. Agora eu queria até fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, baseada na série, que ela trata sobre poliamor, trisal, relações abertas, sexo virtual, né, relacionamento através das redes sociais e também as questões de gênero. Eu queria saber de vocês, né, pessoal, se vocês acham que esse é o futuro das relações e por que está sendo tão importante trazer isso nas séries e filmes hoje em dia? Eu espero que seja, na verdade, é isso. As discussões normalmente são muito centralizadas e pautadas em cima de uma maneira única de se relacionar e por um protagonismo de determinada orientação sexual, gênero, e existir a pluralidade para que cada um possa exercer sua própria subjetividade no mundo é importantíssimo. Eu acredito, tá, que o ser humano sempre viveu assim. A única diferença é que não tinha debate, não tinha conversa sobre isso, era velado. Eu acho que tudo que a série fala sempre existiu. O problema é o preconceito e o medo de colocar isso à tona, né? Eu acredito que pelo fato da gente estar numa geração
de busca, a gente vai tirar essas amarras do medo e do preconceito de falar sobre isso. Trazendo um outro ponto, né, a nível Brasil, o momento que estamos aqui hoje, é muito potente a possibilidade da gente se equalizar a partir do streaming, que é a nossa possibilidade de falar, né, de se equalizar com outros 240 países, né? Isso a gente está também tocando no nosso conservadorismo brasileiro ao falar sobre isso. E se eu, João, acho que esse deva ser o caminho, sem dúvida, eu torço, luto todos os dias com o que eu acredito para que seja um mundo mais inclusivo, mais respeitoso, e principalmente para que seja um Brasil, porque eu vivo aqui, eu quero também transformar esse lugar num lugar melhor. E ser um lugar melhor, para mim, passa por falar dessas temáticas não centralizadas, debater quais formas de amor, e mais do que tudo, para além do debate, que é muito bom que exista, o respeito. Porque a gente ainda tem pessoas sofrendo por algumas dessas coisas que a gente está falando, e isso é muito... que o que a gente está falando, como série, jogue água e luz para que a gente centralize essas questões e essas pessoas se sintam amadas e legitimadas também, mais do que tudo. Então, sim, com certeza, por favor, tem que ser assim, senão que mundo é esse?